Então deixa eu só fazer uma correção que eu fiz na aula gravada, mas minha obrigação é fazer aqui agora ao vivo. Que foi na hora de desenhar aqui, tá? Eu acabei me confundindo ali com o Arthur, né, Arthur? O que que acontece? O meu, estou representando em cima o gerador, tá? E embaixo o receptor. Então embaixo está o motor, beleza? E em cima está minha bateria, tá? Tá aqui minha bateria aqui em cima. Tá aqui a bateria. Aí tá aqui o polo positivo, negativo. E aqui o contrário, positivo, negativo. Tá vendo? Tá o contrário. Se tivesse na sequência correta, como eu tinha desenhado aqui em cima, como é que eu faria esse aqui de cima? Esse aqui de cima seria, se eu fosse fazer ele como circuito, seria o polo maior, que é positivo, depois viria o negativo, aí depois ele vem e junta com positivo, negativo. Tá? Então tá aí, ó. O que que mudou aqui? Mudou aqui que aqui é positivo com negativo, positivo com negativo. Se tem um positivo do lado de cá, a gente tem que fechar com o negativo do outro lado. E aqui embaixo não, ficou negativo de um lado só e positivo do outro lado. Então um tem que ser gerador, o outro tem que ser receptor. Como que eu sei quem que é gerador e quem que é receptor? Se eu pegar o de cima, eles são duas pilhas ligadas em série. Então vai ser, como eu coloquei aqui, né? Tá aqui do lado, foi mal. 3 volts. Então aqui em cima tem, no gerador tem 3 volts. E aqui embaixo é, aqui ó, força contra eletromotriz, ó. Que tem 2 volts. Então já vi que quem manda é o lá de cima. Então lá de cima é gerador e o aqui de baixo é motor. Tá? E outra coisa que você poderia pensar é o seguinte, a corrente elétrica saindo aqui da bateria, ó, ela sai do polo positivo. Beleza. Então ela sai do polo de maior energia. Aí ela vem aqui e chega no de baixo. Quando ela chega no de baixo, ela está fazendo o contrário. Ela está entrando no de maior energia, que é o positivo, e saindo de menor. Aqui em cima, a corrente. Aí beleza. Entrou no de 2 volts, saiu no de 0. Vai embora. Imagina a corrente chegando aqui em cima de novo. Ela entra no 0 e sai no de 3 volts. Não dá nem para ver, mas aqui é 3 volts. Ó. 3 volts. Então ela ganha de 0 para 3, ela ganha essa energia. Aí quando chega aqui ela perde. Só no motor ela perde 2. O resto ela perde na resistência do motor interna e na resistência dela mesma. Tá? Então o caminho é esse aí. Beleza? Fazer o esquema do circuito elétrico seria esse desenho que eu fiz aqui. Ó. Né? Apresentando uma montagem que apresenta tudo. Só não falei dos tipos de transformações de energia. Esse motor aqui é um ventiladorzinho, né? Então, dentro da pilha eu tenho energia química, né? Eu tenho energia química, vou colocar aí química, sendo transformada em energia elétrica, né? Elétrica. Essa energia elétrica ela está circulando aí no nosso circuitozinho e está chegando no motor. Quando ela chega no motor, eu estou tendo energia elétrica sendo transformada em energia mecânica. Variação de energia aqui agora que está acontecendo no motor é uma energia mecânica. Mecânica. Porque é o movimento, né, das hélices ali. Então as transformações que foram surgindo ao longo aí do circuito foi primeiro energia química, né, que é da pilha, virou energia elétrica, elétrons viajando aí no circuito. Beleza, chegou lá no motorzinho, o que o motorzinho fez? Transformou essa energia elétrica em energia mecânica. Tranquilos? Aí a outra aí era a B, calcular a DDP entre os polos, entre os terminais, perdão, da associação de pilhas e a DDP entre os terminais do motorzinho. E aí, o que vocês fizeram? Enquanto mandam aí as respostas, quando pergunta as terminais, está incluindo os polos e a resistência, tá? Interna. Isso é conceito, beleza? Então, quando eles falam os terminais, vamos colocar aqui AB. Eles estão falando de voltagem. Então, aqui é o Rzinho e aqui é a força eletromotriz.
Isso aqui, suponhamos que fosse um gerador, certo? Então, quando eu vou aplicar a regra aqui da equação geral, se eu quero saber qual que é a voltagem, o ADDP, nos terminais, no caso em A e B, ele é o total que eu consigo produzir menos o que eu vou perder na resistência interna, que é R vezes I, né? R vezes I. Opa, calma aí que tem um negócio do zoom me atrapalhando aqui. Que é R vezes I. Ficou ruim o I ali. Essa daqui é a equação geral do gerador, certo? Então é esse V que está perguntando aqui, ó. Esse DDP é esse aqui, ó. É tirada essa perda de energia aqui, ó. Né? Agora, se eu for usar o VRI, eu sei que não tem Rzão. Se eu for usar o VRI, eu vou ter que interpretar muito o que está acontecendo aqui, porque tem R, resistência interna, tem duas, e tem o motor também tem resistência interna. Então, dependendo de qual eu jogar, eu vou estar calculando a DDP, uma determinada DDP, tá? Então eu tenho a voltagem que eu consigo entregar. É interessante que ele faz a seguinte pergunta: ó. Calcule a DDP entre os terminais de associação da pilha, né? E a DDP entre os terminais do motorzinho. Uai, vamos desenhar o circuito então. Olha o que acontece aqui. Tá? Olha o que acontece aqui. Vamos tirar essa formulazinha aqui e deixar ela aqui, ó, que é a do gerador. Tá? Achei que não estava nem gravando, não foi mal. Aí essa daqui é a equação do gerador. Aí ele foi lá e ligou isso aqui. Vou colocar assim. Ligou isso aqui no motor. Aí qual é a voltagem nos terminais do motorzinho? Ué, vou colocar aqui, ó. O motor foi ligado aqui, ó. Positivo, negativo, coincidindo, ó. Resistência interna dele. Até aqui, ó. Então foi ligado assim, ó. Talvez assim dá uma visão melhor, ó. Então aqui é o R. Vou até mudar de cor. É o R. Aqui é o receptor aqui embaixo. A força aqui é contra a eletromotriz. Agora olha só, como não tem mais ninguém no circuito, é só os dois, então o potencial em A é igual ao potencial de B. Não tem nada no meio para consumir e o potencial de B é igual daqui, ó. Não tem nada no meio. Então olha que maldade, não é maldade, né? Olha que teoria interessante que perguntou aqui na B. Qual que é a DDP entre os terminais da bateria? Parou. É a DDP entre A e B. E qual é, duas perguntas em uma aí, né? E qual é entre os terminais do motorzinho? Como não tem mais ninguém, só tem os dois, eles estão perguntando a mesma voltagem. Ó. Qual que é a voltagem que está saindo da bateria? É a mesma que está chegando no motor. Né? Então a fornecida pela bateria está indo direto para o motor, para o receptor. Beleza? Tá certo esse valor aí, Joaquim. Certíssimo. Eu fiz mais ou menos de cabeça, eu não fiz bobagem aqui. Eu não fiz ela ainda. É esse valor, sim. Tranquilo então? Melhorou um pouquinho, hein, Arthur? Eu acho que vai melhorar mesmo na hora que eu explicar melhor, resolver a Ô, questão. cara, mas vai ser igual? Porque eu fiz umas contas aqui, aí o meu deu diferente. Entendi. Vai ser igual porque não tem mais ninguém no circuito. Se tivesse um Rzão aqui no circuito, no meio do caminho, entre o gerador, né, que é esse carinha aqui, opa, que é esse carinha aqui de cima, né, o gerador aqui, e o receptor, né, se tivesse algum... Ai, vai fechar, não. Isso. Se Ah, tivesse tá. alguma Já coisa aqui entre o receptor e o gerador, só tem os dois. Então tudo sabe o que 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 o eu fiz? gerador está conseguindo fornecer, automaticamente o outro está recebendo. Eu fui fazer receptor, só que ao invés de somar a resistência do receptor mais a força, o que que eu fiz? Eu subtraí. Aí eu achei menos.
Mas Isso. somando aqui deu certo. Eu não gosto muito de usar essa fórmula aqui de cima, é quem tem tendência de errar ela, porque na hora de você calcular o do receptor aqui, ó, o que chega para o receptor, é a força contra a eletromotriz mais o R vezes I. Então, se você der uma distraída e confundir aí, pronto, já era. Né? Um sinalzinho aí que tem um significado teórico absurdo. Né? Então tá aí. Beleza? Vou resolver então, né? Posso resolver? Sofia, beleza? Tiago, Davi, Lanai, Matheus, Pedro. Bem, então o mais importante é perceber isso aqui, ó, que é a mesma coisa, a DDP da associação das pilhas com a DDP do motorzinho, como não tem nenhum intermediário aqui para absorver parte ou atrapalhar, então vai 100% vai passar para o receptor. Então eu posso escolher qualquer uma das equações aqui para calcular, ó, tá? Mas eu tenho que saber qual que é a corrente. Para calcular a corrente, para jogar VRI, tá? Agora eu vou fazer do jeito que eu realmente gosto de fazer. Eu vou perguntar o seguinte, ó. Quem que é a voltagem? Quando eu vou jogar essa fórmula aqui, ó, eu posso, né? Você pode usar isso aqui, tá, gente? Se alguém quiser fazer assim, ó, e achar mais fácil, fica à vontade. A grande vantagem aqui é que não tem o Rzão, só tem os Rzinhos. Aí você soma todo mundo porque tá todo mundo em série. Eu vou resolver do meu jeitinho aqui. Depois, se quiser que eu faça usando as outras fórmulas, é só falar. Quem que é o V que está sobrando? Você sabe que tem um V que é o de 3 volts da bateria e tem um do motor que é 2. Então você sabe que é 3 menos 2, é o que está sobrando. Para quem? Para o resto, para os Rzinhos. Quem que são os R's? Bem, eu tenho duas pilhas e tenho um motor. Então, quem são os R's? Só para indicar. Duas da bateria, 0,5 mais 0,5, mais o do motor, que é 0,2. Está todo mundo em série, eu somo todo mundo. Vezes I. A letra que não está ajudando. Vezes I. Então aqui vai ficar 1 volt. E do lado de cá, somando todo mundo, 0,5 I. Então a minha corrente vai ficar 1 dividido por meio. Né? Que vai dar 2 amperes. Alguém tinha me falado que tinha dado 2 amperes. Então essa é a corrente. Ó. 2 amperes. Dá para escrever ele ainda? Dá. 2 amperes. Certo? Bem, agora você consegue. É a corrente que eu calculei aqui, ó, 2 amperes. Agora você consegue calcular, jogar em qualquer uma das equações aqui, ó, ou do gerador ou do receptor, que vai dar a DDP que ele está querendo, que é a mesma DDP que ele está querendo. Tá? Ou se você quiser ainda usar a, a nossa voltagem aqui, ó, a mesma fórmula, quer dizer, como eu particularmente gosto, você poderia calcular qual que é a corrente, agora que você sabe a corrente, qual que é o consumo dessas duas resistências aqui. Por quê? Porque a bateria vai gerar 3, né? E essa resistência aqui, ó, que é uma resistência de 0,30, né, somando todo mundo aí, vai gastar um pouco. Então, se vai produzir 3, ela vai gastar um pouco, que sobrar o que vai para o motor. Então, o V seria aquelas resistências lá de 0,3 vezes 2. Então, eu vi aqui, ó, que a minha resistência interna ela está consumindo 0,6 volts. Tá? Eu acho que assim é mais, dá mais trabalhinho no início, mas depois você mata a questão. Ó. Então, se a minha bateria está produzindo 3, mas o Rzinho está consumindo 0,6, então o que sobrou lá para baixo? 2,4 volts. Beleza? Ou, se você preferir, usa essa formulazinha aqui de cima. Tá? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não, né? Aí eu não vou conseguir não fazer do outro jeito também, né? Aí o que acontece? Se você usar essa fórmulazinha de corrente aqui, ó. Como é que ela é? Ela é E, que é o quê? 3
menos o outro que é 2. Aqui embaixo não tem o Rzão, só tem o Rzinho, aí você soma os Rzinhos todos, né? Como eu tinha feito. Aí você acharia a corrente que ia dar a corrente lá, né, de meio ampere. Aí você joga na equação do gerador, por exemplo, ou do receptor, tanto faz. Se você jogar no receptor, alguém joga aí no gerador para você ver. Se você jogar no receptor, né, já que é a mesma, vai dar a força eletromotriz que é 2 contra a eletromotriz, né? Mais a resistência dele que é 0,2, né? A letra que tá ficando ruim. 2 mais a resistência dele que é 0,2 vezes a corrente que é 0,5. Tá certo? Não, a corrente, quem falou que a corrente é meio? Eu confundi aqui, perdão. A corrente é, você calculando lá, a corrente eu falei que é meio, né? Não, eu calculei ela, que ela é 2, gente, desculpa. Tá, ela é 2, perdão. Ela é 2 amperes. Aí se você usar essa daqui, que é o receptor, por exemplo, você vai ter que usar o do gerador, tem que dar certo também, tá? Aí vai dar 2 mais a resistência dele que é 0,2 vezes a corrente que é 2. Então aqui vai dar o 2,4 volts. 4, né? 4 volts. Se você usar o gerador, vai dar a mesma coisa, vai dar 3 menos a resistência dele que é 0,3 somando vezes 2, tá? Então qualquer um que você usar vai dar certíssimo. Beleza? Tranquilo? Então esse aqui vai ficar para vocês, vocês vão mandar aí no WhatsApp, mas é para mandar, hein, galera? Tem gente que tá me mandando não. No circuito esquematizado a seguir, duas pilhas idênticas de força eletromotriz 1,5. Bacana, já deu a dica aqui, ó. Força eletromotriz, duas, né? Ô, Carlos, Fala, amigão. rapidinho, sempre que a força eletromotriz for igual, o circuito vai estar em série? Ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Aqui ele falou de uma só, que é 1,5 volts. Então ele já falou que é força eletromotriz, ótimo. São duas. Aí, já que você perguntou, eu dou um pulinho lá na imagem. E pela sequência aqui, ó, olha só, sai do positivo, vai lá, entra no negativo, sai no positivo. Então as pilhas estão ligadas em série, ó. Né? Ele deu essa voltinha aqui só para tentar te confundir, colocou uma do lado da outra, mas se você seguir o sentido da corrente, ó, entra no polo negativo, entra dentro da bateria, sai no positivo, dá a volta, entra no negativo e sai no positivo. Então ele começa e termina com polos contrários, ó. Então aqui, coincidentemente, também está ligado em série. Tá? É um gerador que está negativo aqui, positivo, aí ligado a outro que está negativo, positivo. Terminais. Então tá aqui, ó. Ponto A, negativo, positivo, negativo, positivo. Ponto B. Então eu tenho força eletromotriz 1, força eletromotriz 2. Ó. Então força eletromotriz total já está fácil de saber, né? Aí beleza, aí ele vai lá, estão associadas a três resistores, R1 de 1 ohm, R2 de resistência não conhecida, beleza, R2 eu não sei, R1 é 1 ohm, R3 é o dobro, 2 ohms, o voltímetro está pegando só R3, né? Se você for jogar um VRI aqui, ó, ele está pegando só o R3, né? Beleza. Então, tá aí. Para a montagem representada, a leitura do amperímetro, cadê o amperímetro? Está aqui embaixo, é de 1, ele está medindo 1,2 amperes, certo? E o voltímetro colocado em paralelo a R3, ótimo, tem que ser em paralelo mesmo, né? Quem é ligado em série é o sempre a vida toda é o amperímetro. Se você não ligar ele em série, você ligou ele errado e o circuito vai ter problema. E paralelo é sempre o voltímetro. Paralelo.
Bacana, ele mediu a corrente. Essa corrente é a total? É a primeira coisa que eu tenho que perguntar é isso. Ela é a corrente total? Né? Então foi colocado em paralelo com R3 e é ideal. O que significa ideal? Ele tem uma resistência que tende ao infinito, para que não entre corrente nele, ou seja, que a corrente dentro do voltímetro seja sempre zero. E o que é um amperímetro ideal? O contrário. Um amperímetro ideal é o contrário. É um amperímetro que não influencia, então a resistência dele tem que ser zero. E ele tem que deixar a corrente passar sem gastar nada da corrente. Beleza? O valor da resistência do resistor R2, a desconhecida, em ohms, e a leitura do voltímetro em volts são respectivamente. E aí, galera, o que vocês me dizem, né? Só dá a dica, né? Então, como não tem resistência interna, a voltagem que está sendo fornecida para o circuito é a soma das forças eletromotrizes, ó. Porque ele é um ideal, ele não tem resistência. Só que esses 3 volts aqui tem que se distribuir em quê? Tem que se dividir entre quais elementos aqui do circuito? O R3, uma parte fica para o R3 e a outra parte fica para o R1 e R2. Então na hora que eu vou jogar VRI, por exemplo, para o carinha 3, eu não sei qual é a voltagem dele. Beleza? Quando eu vou jogar VRI para os carinhas R1 e R2, aqui, ó, vai ficar para a próxima aula, eu também não sei qual que é a voltagem deles. Eu vou ter que calcular baseado aí na corrente elétrica. Beleza? Então vou deixar aí a dúvidazinha aí, tá? Vou mandar para vocês, vou deixar a dúvidazinha. Próxima aula a gente resolve isso aí. Tranquilos? Então, fechou.